Gurizada, o negócio é o seguinte, o Grêmio perdeu para o Botafogo neste domingo em Cariacica por 2-1 e despencou na tabela do Campeonato Brasileiro. Foi para dentro do Z4. O Grêmio atualmente é o 17º colocado da competição, acumula a 4ª derrota consecutiva e o ambiente é de tensão num momento de início do Campeonato Brasileiro e de uma sequência dura para a equipe de Renato, que tem desfalques. A gente conversa neste meu vídeo sobre a 4ª derrota consecutiva do Grêmio, desta vez para o Botafogo, no Espírito Santo, neste meu vídeo, que é em nome da Mais Ágil. A Mais Ágil é a empresa que te dá a oportunidade de antecipação do FGTS. É isso mesmo, o governo federal permite o saque antecipado do fundo de garantia, mas há regras para isso. E quem tem a expertise deste negócio é o time da Mais Ágil. Já coloquei um link aqui embaixo, no primeiro comentário, tu vai nos comentários, no primeiro comentário, no topo dos comentários tem um link. Você clica ali e sai conversando com a equipe da Mais Ágil para entender a viabilidade e a rapidez desta possibilidade de antecipar 10 anos do teu FGTS. Chama Mais Ágil no WhatsApp, o link aqui embaixo no primeiro comentário. Em nome de Mais Ágil, eu rodo a vinheta e a seguir a gente fala de um momento preocupante do Grêmio, que tem um péssimo aproveitamento nesta arrancada de Campeonato Brasileiro. O Renato tem as suas convicções, que a gente pode entender também como teimosias. Por exemplo, o revezamento no gol do Grêmio. Embora o Kaique, que desta vez jogou, não possa ser responsabilizado em nenhum dos gols e fez até uma boa partida. Mas eu sempre penso que um goleiro com sequência, melhor entrosado com o sistema defensivo, pode em algum momento alertar uma bola que vai entrar nas costas do jogador. Então eu prefiro sequência, acho que o futebol é repetição de time e acho que o Grêmio tem que definir o seu goleiro titular. De novo eu pondero, Kaique não teve responsabilidade. O Renato mexeu de uma vez só nas duas laterais. João Pedro e Reinaldo no banco, jogaram Fábio e Mike. Manteve Dodi e Carbacho, ok. Insistiu com o Pavon, eu entendo que o Pavon tenha que ter sequência, mas também vejo que ele não tem dado boa resposta desde que voltou da lesão. E a obviedade do Gustavo Nunes cumpriu suspensão na partida anterior. E olha que tivemos um primeiro tempo equilibrado, razoavelmente morno, em que o Botafogo foi melhor nos primeiros 25 minutos, o Grêmio melhorou a partir do minuto 30, 32, 33. O Botafogo saiu na frente com um gol de Cuiabano, ex-gremista, não comemorou. Em lance que ele entrou às costas do Fábio, em lance que o Botafogo achou um passe entre as linhas de meio campo do Grêmio, o Grêmio empatou aos 20 minutos com o Gustavo Nunes em lance de oportunismo, ele concluiu bem a bola deslocando o goleiro John do Botafogo. 1-1 até então, um placar justo num ambiente do Botafogo. O Grêmio decidiu, não tem arena, nós sabemos, decidiu, em vez de mandar o jogo para uma segunda casa, que é o Couto Pereira, jogar em Cariacica, Espírito Santo, do lado do Rio de Janeiro. Consequência, 15 mil torcedores. O Grêmio tinha entre 3.500 e 4.000 torcedores, 2/3 de torcedores da equipe carioca, que está disputando o título nesta arrancada, pelo menos, no Campeonato Brasileiro e volta a empolgar o seu torcedor. Acho que foi um erro estratégico da direção gremista. Pois bem, 1-1 no primeiro tempo era justo, veio o segundo tempo e a 11 minutos o Júnior Santos aproveitou uma saída, um bote errado do Jeromel, que tentou antecipar um cruzamento, não alcançou na bola, o Júnior Santos entrou livre e fez 2-1. A partir daí, o Botafogo faz o 2-1, se recolhe e o Grêmio tem duas chances de ouro. E não fez o gol por detalhe, por circunstância. Primeiro a 14 minutos, em que o próprio Júnior Santos, que havia feito o segundo gol, salvou um cabeceio do zagueiro Gustavo Martins, o John já estava batido no lance, e 6 minutos depois, aos 20 minutos, o John salvou um cabeceio do Cristal de uma bola também que exigiu do goleiro do Botafogo uma grande defesa. Foram as grandes chances. O Botafogo teve um ou outro arremate, Kaique fez uma defesa no lance embaixo, o Grêmio teve uma outra pressão, Renato demorou para mexer no time. Ele foi mexer no time aos 24 minutos do segundo tempo. Colocou então o Galdino no lugar do Pavon e o Natan Fernandes no lugar do JP Galvão. Na verdade, quando o Natan Fernandes entra, ele vai para a esquerda, desloca
O Gustavo Nunes para a direita, acho que foi um movimento errado do Renato. Era melhor o Natan Fernandes entrar pela direita e manter o Gustavo Nunes pela esquerda e deixou o Galdino centralizado. É claro, o Galdino não é centroavante, não é homem daquela posição, entrou um pouco perdido no meio do jogo, não tem certo nem treinado ali, mas ainda assim talvez até tenha dado uma resposta um tantinho melhor que o JP Galvão, que mais uma vez não teve uma grande situação. Ele erra passe, ele erra cabeceio, ele compromete, e o Grêmio foi imprevidente em não contratar um centroavante reserva para o ótimo Diego Costa. O Grêmio perde o jogo para o Botafogo, e é verdade que a atuação do Grêmio não foi de derrota. Tivéssemos um empate, talvez fosse o resultado mais justo. Mas veja como o futebol também é consequência de ações. Será que o Cuiabano não joga mais que o Mike? O Cuiabano foi vendido para o Botafogo por algo em torno de 1.200.000, 1.300.000 euros, cerca de 7 milhões de reais. O Grêmio ficou com 20%. Será que não é um valor muito baixo para a venda de uma promessa? Ainda que o Cuiabano tenha dificuldades no extracampo, no fora de campo, ele nem jogou tão bem contra o Grêmio, mas ele jogou bem contra o Fluminense, no meio de semana, na vitória do Botafogo sobre o Fluminense. Ele fez uma ótima partida. Será que o Cuiabano não é mais que o Mike? Eu acho que é. Eu acho que um Cuiabano motivado, se o Renato conseguisse despertar nele um futebol mais competitivo, ele seria muito útil para ser, por exemplo, um reserva para o Reinaldo. A escolha do local do campo. O Grêmio escolheu uma casa que é do lado da casa do Botafogo. Puxa vida, por R$1 milhão. Será que este foi um bom negócio? Será que não é melhor manter uma sequência de ritmo, de torcida, de ambiente no Couto Pereira? E o Grêmio, que tem as suas escolhas de Renato, algumas que eu não concordo. Trocar os dois laterais no mesmo jogo, eu acho um equívoco. Ele poderia apostar no Mike e manter o João Pedro, ou colocar o Fábio e manter o Reinaldo. Ah, mas vem de sequência forte de jogos. Ok, mas o ideal é ir mesclando isso, ainda mais para um time que já perde Veja Sante, que já perde Diego Costa e que já perde Soteldo. Essa derrota, que no meu entendimento, sobre o rendimento de campo, não foi uma derrota que se possa dizer que o Grêmio jogou mal. Não, o Grêmio foi competitivo, como havia sido competitivo na derrota para o Flamengo, mas ela assusta, porque ela empurra o Grêmio para a parte de baixo da tabela, ela deixa o Grêmio abrindo o Z4 na 17ª colocação. Eu vou abrir aqui a tabela. Botafogo assumiu a liderança com essa vitória, 19 pontos. O Grêmio está abrindo o Z4 na 17ª posição. Olhem a campanha do Grêmio. Este é um ponto preocupante. O Grêmio tem 6 pontos em 7 jogos. O Grêmio tem, no Campeonato Brasileiro, 2 vitórias tão somente, nenhum empate e 5 derrotas. O Grêmio vem de 4 derrotas consecutivas na competição. O Grêmio perdeu para o Bahia por 1-0. Isso foi antes das enchentes no Rio Grande do Sul, no dia 27 de abril. Depois, na volta, o Grêmio perdeu para o Bragantino por 2-0. O Grêmio perdeu para o Flamengo por 2-1 e agora o Grêmio perde para o Botafogo. O Grêmio tem um aproveitamento absolutamente insuficiente, de apenas 28%. Ora, se isso não é preocupante, eu digo para vocês que eu não imagino que o Grêmio vai ficar na parte de baixo da tabela durante boa parte do campeonato. Eu sei que tem uma sequência difícil que eu tenho falado para vocês, da dura sequência que o Grêmio tem no Campeonato Brasileiro. Eu não acho que o Grêmio vá ser rebaixado. Eu acho que há muitos outros times com futebol menos competitivo que o Grêmio. Acontece que o problema não é só esse. O problema é que o Grêmio começa a se distanciar. O Grêmio que hoje tem 6 pontos, por exemplo, em termos de G4, o Atlético Paranaense tem 17 pontos. Ah, mas tem 2 jogos a mais. Ok, tá bem, tem 2, mas tem 17 pontos. Em termos de G6, o Bragantino, que é o 6º, tem 15 pontos. E aí vamos olhar para o 10º colocado, que é o meio da tabela. O 10º colocado é o Internacional, pelo menos agora, enquanto ainda temos mais um jogo na segunda-feira. O Internacional já tem 11 pontos. O Grêmio tem 6, são 5 pontos de diferença. Cada um deles tem 2 jogos em atraso. Então eu não acho que o Grêmio vá correr risco de rebaixamento em todo o campeonato. Mas entrar na 17ª, com esse aproveitamento de 28% e tendo esta sequência. O Grêmio vai jogar quarta-feira no Castelão contra o Fortaleza. Depois o Grêmio tem o Grenal, sábado, 17h30, 5h30, no Couto Pereira. Esse é um jogo imprevisível. Depois o Grêmio tem o Atlético Goianiense fora. O Atlético Goianiense hoje é o 13º. Depois o Grêmio tem um Fluminense desesperado, que não consegue se achar, que é 19º, que é penúltimo colocado, um time que envelheceu e é o adversário do Grêmio nas oitavas, com o mando de campo do Grêmio. Esse jogo deve ser talvez em Caxias.
ou no Couto Pereira ou em Caxias. E depois o Grêmio tem o Palmeiras nessa sequência, também o Grêmio como mandante, não ainda na Arena. Esse jogo também deve ser em Caxias ou no Couto Pereira. Então a sequência é difícil e a gente não vê perspectiva. Talvez seja a hora do Renato mudar a equipe. Talvez seja a hora do Renato tornar esse time mais jovem. Colocar o Gustavo Nunes como titular, colocar o Nathan Fernandes como titular, rejuvenescer esse time, dar um pouco mais de gás, enfim, tratar um sistema defensivo e dar a esse sistema defensivo uma continuidade, fixar um goleiro. O Renato terá que tomar medidas, porque a situação do Grêmio, agora, eu acho que ela é preocupante, embora eu veja que o Grêmio vai sair deste Z4, talvez não nesse próximo momento, tem aí o Fortaleza fora, depois tem o Grenal, que é sempre um jogo imprevisível, mas o Grêmio não pode se distanciar do primeiro pelotão do Campeonato Brasileiro. Todo mundo inscrito no meu canal, mas antes, cotação, tava quase esquecendo, gurizada. Kaique 6, Fábio 4, Jeromel 4, Gustavo Martins 5, Mike 5. Dodi 6, Carbacho 5, Pavon abaixo 4, Gustavo Nunes o melhor do time nota 7, João Pedro Galvão 4. Entraram Duqueiroz aos 33 minutos, nota 5, Edenilson aos 33 também 5, Galdino aos 24, nota 4, Nathan Fernandes aos 24, nota 6, Nathan Pescador aos 38, sem nota. Para Renato, faz o possível, mas vem acumulando derrotas, a quarta consecutiva, nota 5 para o técnico do Grêmio. A Mais Ágil está comigo nesse vídeo, é a empresa que tem a expertise para que tu consigas antecipar um bom pedaço, boa parte do teu FGTS, até 10 anos do teu fundo de garantia na tua conta e de forma muito rápida. Antecipa isso se tu está precisando de uma grana, no link que eu coloquei aqui embaixo no primeiro comentário. Clicou ali, conversa com o time da Mais Ágil no WhatsApp e já vai ver como é muito fácil para antecipar 10 anos do teu fundo de garantia. Mais Ágil, link no primeiro comentário. Feitoria gurizada. Vai, um abraço.